Aprenda o alfabeto grego memorizando a oração do Pai Nosso, parte 2. Você já deve ter assistido, então, à primeira aula, onde nós iniciamos o estudo do alfabeto grego, nos utilizando da oração do Pai Nosso, ao mesmo tempo em que nós a pronunciamos, nós a vocalizamos, para que tenhamos prazer em aprender a língua grega. E também não porque devoção, à medida em que nós aprendemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou na língua original descrita, o grego bíblico. Espero que tenha sido muito prazeroso para você aprender a oração do Pai Nosso, assim como ela foi assentada por escrito, não propriamente pronunciada, mas assentada por escrito, pronunciada originalmente pelo nosso Senhor Jesus. Vamos continuar então com o estudo da oração do Pai Nosso, aprendendo algumas letras a mais e ainda um número um pouco maior de palavras da língua grega. Tonartonimon, tonepiusion, o pão nosso de cada dia. Arton, pão. E piusion, cotidiano. Tonartonimon, tonepiusion. Tonarton. Ton, nós temos mais uma vez a presença do artigo. Não é o objetivo dessa aula o estudo dos artigos, porque alguns artigos têm uma terminação diferente das outras, mesmo sendo masculinos ou femininos que sejam. Não estudaremos isso agora. Só quero que gravem o alfabeto grego e aprendam a oração do Pai Nosso. Tonarton. Arton, tonarton. Temos mais uma vez a presença da letra tal, o T, o ômicron, que nós já aprendemos ser o O breve, a letra ni, que se escreve como se fosse um N, assim como nós já aprendemos. Aliás, escreve-se como se fosse um V no nosso alfabeto latino e a pronúncia é um N. Temos mais uma vez o alfa, que não nos oferece dificuldades pelo fato de a escrita ser idêntica praticamente ao do alfabeto latino. Nós temos a letra Rho, que é confundida facilmente com o P minúsculo. Novamente o Tau, novamente o Ômicron, novamente o Ni. E mon, aqui nós temos a presença do eta, que é o E longo, o mi, o nosso M no grego, o ômega, que é o nosso O longo, e o ni novamente, que se parece com o V. Ton artonimon, o pão nosso. Lembre-se que o pronome imon aparece também lá no início da oração do Pai Nosso, quando rezamos Patherimon onentis oranis, como nós já aprendemos na primeira parte, e aqui novamente nós temos o mesmo pronome, tonartonimon, Patherimon, tonartonimon, tonartonimon, tonepiusion, tonepiusion, o cotidiano, ton, tal, omicron, ni, epiusion, eta, epsilon, desculpe, nós temos o nosso E breve, o pi novamente, a letra pi, que é o som de P, o iota, iota, de onde vem a nossa letra J, né? O I aspirado, iota, iota, I, epiusian, o ômicron novamente, o nosso O breve, o Y, epiusian, o sigma, o iota mais uma vez o ômicron e mais uma vez o ni, que parece V, mas é ini, que possamos gravar muito bem isso, gera muita confusão.
Tonarton imon, to epiusion, ton epiusion, ton epiusion. Tonarton imon, ton epiusion. Dos imin simeron, dos imin simeron, dos imin simeron. Note que muitas vezes quando nós pronunciamos o eta, perceba que ele tem um som mais próximo do i, da letra i. Dos imin simeron, dos imin simeron. O pão de cada dia nos dê hoje. Dos, verbo dar. Dos imin simeron. Dos, dê a nós. Imin, para nós. Imin também é um pronome da segunda pessoa, da primeira pessoa do plural. Só que, diferentemente de imon, o imin significa a nós. A nós. Dos imin simeron, simeron, nesse dia. Dos imin simeron. Dos. Nós temos então a presença da letra delta. Letra delta. O D minúsculo, veja só, ele é quase um D do alfabeto latino minúsculo, mas aquela arte superior do D, ele é uma curvinha, grave bem o D. É quase um 8 incompleto, concordam comigo? E o delta, diferentemente do lambda, ele é fechado embaixo. O delta é realmente um triângulo. O delta maiúsculo, em sua forma maiúscula de escrita. Grave bem a diferença do delta maiúsculo com o lambda, ao passo que o delta é fechado, o lambda é aberto. Delta, dos. Nós temos mais uma vez aqui a presença do ômicron e também do sigma, dos imin. O eta no imin, o elongo, o mi, o iota e o ni novamente. Dos imin simeron. Simeron, esse dia, simeron, sigma. Note mais uma vez o sigma, parece o nosso O manuscrito, a sua forma maiúscula é um M invertido, mais uma vez o eta, que é o nosso elongo, o eta, escrito em sua forma maiúscula, é idêntico ao nosso H. Nós temos o Mi, que é o M, o Mi em sua forma minúscula, assemelha-se à nossa letra U. E depois nós temos o Epsilon, que é o E curto, o E breve. Mais uma vez o Rho, uma letra em que nós, quando iniciamos o nosso estudo do grego, nós confundimos muito com a letra P, mas é o Rho, o Ômicron e o Ni, Simeron, dos imin, Simeron, dá-nos hoje, dá-nos dá-nos hoje o pão de cada dia. Tonartonimon, dos imin, Simeron, tonartonimon, dos imin simeron. Ki aphysimin taoflemathaimon. Ki aphysimin taoflemethaimon. Ki aphysimin taoflemethaimon. Kai, que, e, afes, deixa, perdoa, deixa, abandone, deixa, afes, mim, e perdoa a nós. Tá é artigo neutro, não vamos estudar aqui os artigos neutro, feminino, masculino. Que afes mim tá oflemetha, dívidas imonosas. Que afes mim taoflemethaimon, que afesimin taoflemethaimon, que
Kappa novamente, alfa, iota, kappa, alfa, iota. Oflemethaimon, aflemethaimon. Nós temos então a presença do alfa, nós temos agora a letra Fi, que é uma bolinha cortada com um corte vertical, uma bolinha partida pelo meio de maneira vertical. Fi, tá, oflemethaimon, tá. Nós temos o artigo, tá, oflemetha, omicron, fi, oflemetha, imon. Nós temos a letra fi, que ele se parece com uma bolinha, na verdade é uma bolinha, com um corte vertical, dividindo o fi, le, me, tha, imon. Mais uma vez a presença da nossa letra lambda, lambda que é o L. Lambda é um triângulo incompleto, sem a parte inferior. Temos novamente a letra eta, o filemethaimon, a letra mi, mais um alfa, tal e a, como já conhecemos. Tal flemethaimon. Taoflemethaimon. Kiafisimin, taoflemethaimon. Perdoa as nossas dívidas. Kiafisimin, taoflemethaimon. Os. Nós já vimos essa palavra os enorranokipiteis lá na primeira parte da oração do Pai Nosso. E agora nós temos aqui os quimes afiemen tosofiletes imon, perdão. Os quimes afiemen tosofiletes imon. Os quimes afiemen tosofiletes imon. Assim como os, assim como que também significa, além de também significa também. Imis, afiemen, assim como nós perdoamos. Afiemen, terceira pessoa do singular, o verbo aqui. Terceira pessoa do plural, afiemen, perdoamos. Tusofiletes imon, aqueles que nos devem. Então nós temos os quimis, ômega e o sigma. Nós já aprendemos o ômega, parece-se com um W em sua forma minúscula e tem esse símbolo bastante peculiar aqui, bastante conhecido também em sua forma maiúscula. O sigma parece um M invertido na sua forma maiúscula e um ponto de interrogação imperfeito em sua forma minúscula. Que o kappa, o alfa e o iota. Kai, escreve-se, pronuncia-se ki, imeis, o eta, o mi, o epsilon, o iota e o sigma. Os quimeis afiemen, alfa. Nós temos a presença novamente do fi, que é o nosso F na língua portuguesa. Afiemen, tois, o tal, o ômicron, o iota novamente e o sigma. Os quimeis afiemen, tois é um artigo, tis é a pronúncia, tis, som de tongo, o i, tis, ofiletes. Eu quero que notem que quando nós temos a presença de ditongos, muitas vezes as vogais que as compõem não são pronunciadas separadamente. Ao contrário do latim, quando nós estudamos latim, nós percebemos que há uma diferenciação ao vocalizar as vogais, mesmo que estando dentro de um ditongo, ou seja, lembrando que o ditongo é a união de duas vogais, quando duas ou mais vogais, elas aparecem juntas em uma palavra. No grego não é assim quando nós pronunciamos, dependendo do estilo de pronúncia escolhida. Então, por isso que talvez muito te estranhe o fato de uma palavra que parece ser
muito grande ao ser pronunciada por conta da quantidade de tongos, ela na verdade é mais sintética em sua vocalização. É esse o caso aqui de ofletes. Ofeiletais, ofeiletais, não, ofletes imon, ofletes imon. Na presença de ditongos, nós não pronunciamos as duas palavras que o compõem separadamente. O fi, o ei e o i pronunciamos i, ofletes imon, e o tais no final de ofletes, ofletes, ofletes imon. O filetes imon. Mais uma vez o imon, o nosso pronome aqui na primeira pessoa do plural. O eta, o mi, o ômega e o ni novamente. O filetes imon. Então nós temos os que imes afiementes o filetes imon. Os que imes afiementes o filetes imon. Assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, aos que imes afiemen dos ofletes Simon. Continuando, que me isenichis imas espirasmon, que me isenichis imas espirasmon. Parece um pouco mais difícil agora, não é? Não é? Palavra por palavra nós vamos conseguir rezar a oração Pai Nosso. Nós vamos conseguir orar. Preste atenção em cada palavra individualmente, ao mesmo tempo em que assimila o alfabeto grego. Não desista, não desista, assista essa aula tantas vezes quanto for possível. Boa parte dos cursos gregos, eles se concentram apenas na leitura do grego bíblico. Isso não torna o estudo inválido absolutamente e não produtivo, é extremamente proveitoso. Principalmente na academia, ou seja, nos cursos acadêmicos, em que há aquela pronúncia extremamente mecanizada dos vocábulos. Porque o foco é realmente a leitura. Mas eu vou frisar isso muitíssimas vezes durante o curso, que a língua, ela é falada. Glosa, glosa, a língua. O natural de um idioma é que ele seja vocalizado. A escrita é nada mais do que a forma em se perpetuar a coisa já falada. Os ideogramas, as palavras do alfabeto. A escrita é a representação de algo falado. Então a linguagem natural, ela é vocalizada. Por isso que eu julgo ser de extrema importância nós aprendemos o grego também falado. Como que sentir o gosto, sentir a palavra sendo articulada na nossa língua, no nosso palato, na nossa boca. Isso vai aumentar o seu prazer de aprendizado. Vai aumentar o seu amor à língua e, consequentemente, seu aprendizado vai ser mais rico, mais rápido. Acredita em mim. É por isso que lá no meu canal do Instagram eu tenho muitas vocalizações de versículos da Bíblia. Leituras, recitações do Novo Testamento, dos Evangelhos, bem como da Septuaginta também. Eu narro passagens famosas. Faça uso desse recurso para que você possa amar a língua grega. É esse o conselho que eu te dou. E vou repetir isso muitas vezes. Kimi isinikis imas espirasmon. Que, me é uma partícula que significa não, ela é negativa. E não. Que me, kappa, alfa, iota. Que me, nós temos aqui novamente o mi, que tem o som de N, e o etha, hime, isiniques, e, eta, o e breve, o iota, mais uma vez, o sigma, que você já aprendeu, o epsilon, o ni, o epsilon novamente, o gama, o kappa, que tem o som de K,
o eta e o sigma novamente. Quime e síniques. Quime e síniques. Notaram que o gama antes do K, ele quase não é pronunciado. Isso vamos aprender mais na frente, mas o gama, quando ele está dentro de uma letra dura como o K, um conjunto específico de letras, ele quase que some adquirindo, por exemplo, um som de N. É o caso de angelos, angelos, angelos. Nós temos a presença de um gama ali, que ele tem um som de N. Escêniques, 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 quime, escêniques, imas, 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 nós, eta, mi, alfa, sigma, epsilon novamente, quimes, qui, imas, eis, eis, nós temos uma outra palavra aqui, uma preposição, eis, eis, o epsilon, o iota e o sigma, imas, eis, perasmon, perasmon, pirasmon. Note que eu não estou pronunciando separadamente o P, P, mas pirasmon, pirasmon, pi, epsilon, iota, rho, alfa novamente, o sigma, o mi, o ômicron e o ni, quime, seniquesimas, espirasmon, espirasmon, quime, seniquesimas, espirasmon, que, e, me, não, e seniques, conduzir a nós, eis, preposição, pirasmon, pirasmon, tentação, que me iseniquesimas, espirasmon, alla risa imas apotoponeru, alla risa imas apotoponeru, alla, muito frequente essa palavra no Novo Testamento, a partícula adversativa, alla, rise, livra, imas, nós, apo, outra preposição, apotoponeru, mal, apotoponeru, alla, alfa, lambda, duas vezes o lambda, alla, alla. Note que interessante essa partícula, o alla, escrito na letra maiúscula, não é? São 4 triângulos praticamente. O alfa maiúsculo, 2 lambdas e um A no final. Veja que curiosa a formação. Alarise, rise. Alarisai, rise. Rho, y, por favor. Notem que o y, ao tomar um Novo Testamento, como esse aqui, ao abrir o neófito que está aprendendo o grego, ele vai ver por várias vezes o Y aqui e ler como se fosse um U. Não. Ele aparece como um Uzinho, mas na verdade é um Y. Rise, risai, rise. Sigma. Note mais uma vez o sigma, note uma vez o alfa e mais uma vez o iota. Alarise, imas, o eta, o nosso elongo, o mi, o alfa, o sigma, risa, imas, apo, alfa, pi, omicron, apo, tu, não é tou, nós temos um ditongo, tou, nem toi, é tu. Lembra-se que o Y, na verdade, não tem o som de I, é algo entre o I e o U, como se fosse o U germânico. Não se preocupe com isso, não se preocupe com essas coisas, tudo vem na prática. Por isso que eu gosto de ensinar não só a leitura do grego, mas articular o grego. Você se familiariza mais com o idioma, você ama, passa a amar o idioma.
E não se preocupe com essa virtual confusão. Como eu sei quando um ditongo quer dizer isso, eu vou ensinar. E você vai treinar a sua escuta do grego. Existem ferramentas gratuitas, existem fontes, existem leituras completas do Novo Testamento disponíveis, de falantes nativos, enfim. Fala, mas hoje não há quem fale mais o grego koiné, porque o grego koiné se falava até o final do Império Bizantino e tudo mais, hoje é o grego moderno. Mas existem pronúncias reconstituídas, existe a pronúncia bizantina, que muitos julgam ser muito próxima do grego koiné. Naturalmente, isso é muito controverso, não vou entrar em controvérsias aqui, linguísticas, mas é possível. Não se atemorize com isso. Aprenda e retenha o que há para ser aprendido e retido hoje. As lições mais complexas deixe para depois. Retenha o que há para ser retido hoje. Hoje nós temos que reter o alfabeto grego. Nós temos que reter como se reza a oração do Pai Nosso. Ficará perfeita a sua articulação das palavras? Provavelmente não. Existe uma certa resistência com isso. O seu cérebro precisa se acomodar ou ser treinado com novas vocalizações. Isso não é fácil de se fazer. Mas que você não se sinta frustrado ou frustrada com respeito a isso. É possível aprender, tenha paciência e uma lição de cada vez. Faça isso. Tuponeru, poneru. Pi, omicron, ni, etha, ro, omicron, y. Tuponeru. Aprendemos então mais uma frase. Alla risa imasa potuponeru. Alla risa imasa potuponeru. Ou seja, nos livre, rise imasa potuponeru. Nos livra do mal. Parece-me então que conseguimos aprender toda a oração do Pai Nosso em grego bíblico. Patherimon hoentizoranis, hagias theto to nomasu, el theto e basiliasu. Geneteto to telemasu, ozenorano qui epiteges. Tonartonimon ton epiusion, dosemin simeron, quia fesimin tau flemetemon, osceimes afiemen, tosophiletesimon. Quimis iniquis imas espirasmon, alla rise imas, apo toponeru. Que grande bênção foi essa, que grande alegria foi essa, aprender o alfabeto grego ao mesmo tempo em que aprendemos a oração do Pai Nosso. Eu gostaria muito que compartilhasse essa aula dividida em duas partes com seus amigos, que continue aqui no nosso canal, onde eu vou postar mais lições do grego bíblico. Esse módulo gratuito é um módulo introdutório ao grego bíblico, é composto de cerca de 10 aulas, onde, além do alfabeto, eu vou ensinar algum vocabulário básico, como são escritos os substantivos gregos, algumas noções dos verbos gregos. Com isso, vai ser possível com que você leia parte do Novo Testamento. Você vai conseguir ter a compreensão mínima de muitas palavras. Eu quero que possam acessar o meu canal no Telegram, também no Facebook, Grego Bíblico para Todos, onde eu posto em base diária material útil para a compreensão do grego, palavras, expressões, textos bíblicos completos, gramática, para que você amplie o seu conhecimento do grego bíblico. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus os abençoe e continuem comigo tendo a firme crença de que é possível qualquer pessoa, desde que seja minimamente alfabetizada, aprender o grego bíblico.
Um grande abraço, que Deus os abençoe.